E aí, pessoal? Tudo bom? Bom dia, boa tarde, meio-dia. Meio-dia já é boa tarde, né? Deixa eu fixar aqui, tema livre, vamos deixar esclarecido aí que é tema livre. Vamos todo mundo entrando, todo mundo convidando mais pessoas. A nossa ideia aqui é falar de temas que vocês tenham dúvidas, tá? Obrigado, meu amigo PH. Tá sumido, hein, cara? Tô vendo muita gente aqui nova, sejam bem-vindos todos, mas eu tô vendo gente antiga, pessoal que sempre tá aqui com a gente. A ideia do tema livre é realmente que vocês tirem dúvidas de qualquer tema, tá? O que eu não souber, eu vou pesquisar para trazer para vocês aqui. Mas além disso, como sugestão ontem, é de que a gente convide amigos para participarem, profissionais para tirarem dúvidas de vocês, mas eu quero estender isso aqui a pacientes também. Você que é paciente, que também quer ensinar alguma coisa, a gente aprende muito com pacientes, tá? Pessoal da Underlabs, um abraço para vocês. Cara, obrigado pela presença aqui, tá? É uma parceria que realmente tem dado certo. Todos os representantes da Underlabs também têm livre acesso para me perguntar, para tirar dúvidas dos seus próprios clientes também, tá? Fica à vontade para isso. Então a ideia aqui é estender para os pacientes também. Quem quiser compartilhar a tela aqui, tá? Para ensinar um pouco, tem muito paciente que criou, que conseguiu ganhar experiência no dia a dia, principalmente com o que a gente falava aqui, tá? Você tira dúvida de criança, a Simone está perguntando. Depende de que dúvida, né? Se for dúvida relacionada à saúde, sim, eu não trato crianças. Mas dúvidas, sem problema nenhum. Se tiver o meu alcance aqui, se eu souber a resposta, sem problema nenhum, a gente está aqui para isso, tá bom? A gente está falando sobre saúde, está falando sobre bem-estar, nós vamos falar sobre tudo que vocês imaginarem. Estou vendo a presença de vários doutores aqui, eu fico muito feliz. Nutricionistas, inclusive, profissionais de saúde de forma geral, preparadores físicos, biomédicos, farmacêuticos, todos vocês são muito bem-vindos aqui, inclusive porque tem algumas respostas que são vocês, que são os experts de darem, tá? Às vezes a pessoa me pergunta alguma coisa, mas quem é o especialista, muitas das vezes, não é nem o médico, é o fisioterapeuta, o nutricionista, o preparador físico, o farmacêutico, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. Ontem uma nutricionista se convidou, né? A gente fez essa parceria de que hoje a gente ia conversar junto. Enquanto ela não chega, não vi se ela chegou aqui, vocês podem ficar à vontade para fazer a pergunta. Tá perguntando aqui, é normal uma criança de 11 anos não certa? Não entendi a frase, tá? Coloca de novo aí a sua pergunta, porque eu não entendi o que você está perguntando. A Ingrid está dizendo, tratamento multidisciplinar, que vou te dizer, Ingrid, é o que mais funciona, tá? Muitas pessoas querem individual. A Raquel chegou, a Raquel estava aí. Eu não sabia, né, Raquel? Pede para participar aqui. Muitas pessoas têm essa dúvida ou acham que a gente tem que trabalhar de forma individual. Não funciona assim, tá? O médico precisa do nutricionista, precisa do preparador físico, precisa de uma atenção multidisciplinar em cima do paciente. Você tem toda a razão, tá? Eu acho muito legal isso. Eu acho que aquela pessoa que perguntou sobre crianças, ela está querendo falar sobre o desenvolvimento motor da criança. Eu não entendi, eu acho que se a criança de 11 meses não senta. Isso aí tem um pediatra para saber se está dentro da curva de desenvolvimento da criança, tá? Eu já convidei ela chegou. Olha ela aí. Então, seja muito Boa bem-vinda. tarde. Tá? Boa tarde para a senhorita. A maioria do público que está aqui, por enquanto, é um público meu, mas vai chegar os seus seguidores agora. Eu queria que você se apresentasse, tá? Quem não te conhece ainda. Todo mundo sabe que você é nutricionista, porque eu falei. Mas eu quero que você se apresente. Pode ficar à vontade. Certo. Gente, muito prazer. Eu sou Raquel Lacerda, sou nutricionista, tá? Clínica, esportiva e também na área estética, tá? Eu atendo nas duas empórios, tanto na empório da Juvita Feitosa e na empório do Araturi, tá? Tenho uma consultoria também com atletas, tá? Na verdade, essa consultoria ele tanto abrange atletas de fisiculturismo como também praticantes de musculação, que eu faço junto com o Daniel Maia. Daniel Maia, que foi overall esse final de semana, né? Isso, justamente. Justamente. Em relação, por exemplo, pacientes, eu atendo mais adultos, mas às vezes também eu atendo adolescentes, que às vezes acaba sendo uma equipe multidisciplinar. Eu trabalho junto também com psicólogas. Que legal.
O adolescente é super importante que a gente tenha um acompanhamento muito mais do que simplesmente alimentar, né? Às vezes o adolescente ele está passando por uma loucura hormonal, né? Que às vezes você tem que conversar com ele da parte psicológica. Doutor, uma coisa assim que eu observei muito é que esses adolescentes eles estão com muitos problemas, entre aspas, psicológicos, né? Muito depressivos, a maioria deles acima do peso, que a gente sabe também que isso acaba atrapalhando na vida social. Alguns com ânsia na verdade, com crise de ansiedade, acabam tendo problemas com insônia. E não necessariamente as pessoas, os pais, na verdade, eles procuram mais, eles vão logo diretamente no medicamento, né? Mas é como o senhor mesmo falou ontem, para poder tratar algo, você precisa saber a raiz. O que é que está causando? Será que é um sono? Geralmente na ansiedade. Será que é um sono? Será que é algum problema de inflamação intestinal? Então, não sabe, entendeu? Então, equipe multidisciplinar, que aproveitar que a moça falou, ela é importante porque você acaba tratando realmente a raiz do problema. E eu vejo muito isso mais nos adolescentes. Eles estão precisando demais dessa fase mais de uma equipe multidisciplinar. Às vezes, não só a nutrição ela consegue resolver o problema. Não, muitas vezes não é só a nutrição. É o que eu estava falando um pouquinho antes de você entrar. Esse atendimento multidisciplinar é fundamental. E parcerias também com educadores físicos, que só, às vezes, até com a atividade física já melhora bastante, né? Mas aí, às vezes, não tem o apoio dos pais, porque alguns, né, acham que é besteira, que é fase da adolescência, mas mal se sabe que, às vezes, está partindo para uma doença mesmo, para uma patologia mesmo. Não, na verdade, a gente, durante muitos anos, entendia que algumas doenças eram frescura, que algumas doenças eram... isso é coisa de adolescente, isso vai passar quando ele for adulto. Mas vai passar ou vai mudar a característica da doença? Que talvez teve uma origem na infância, teve uma origem na adolescência. Então, eu prefiro que a gente trate para não encontrar um problema maior lá na frente. Corretíssimo. Que o pior é que acaba na vida adulta, né? Isso vai se passando até a vida adulta. Inclusive, uma coisa também, doutor, que eu observei, não sei se você observa também no consultório, algumas pessoas acham que essa questão de crise de ansiedade e a depressão, que é um tema, né, que está sendo muito, eu estou escutando demais no consultório, o pessoal acha que é por causa da pandemia, mas pelo fato das pessoas terem ficado um pouco reclusas, tá? Mas já tiveram estudos que a Covid, ela em si, não por causa do isolamento, mas por causa da doença mesmo, ela está fazendo com que as pessoas fiquem um pouco mais ansiosas ao chegar de um ponto de medicamento. Isso eu observei demais no meu consultório, demais mesmo. Hoje em dia, eu acho, com toda a certeza do mundo, que vai ter mais tratamento de ansiedade do que de Covid, né? A pandemia ela trouxe um quadro de ansiedade pela mudança de rotina, pela mudança de hábitos. O problema é que a maioria das pessoas acham normal ser ansioso. Não, eu sou um pouco ansioso. E não tratam. E obviamente, uma doença psicossomática, ela vai aumentar com o passar do tempo. Eu sou um pouco ansioso hoje, mês que vem eu vou estar um pouco mais ansioso, até porque vai acontecer coisas que o ansioso talvez não consiga controlar. E essa ansiedade vai aumentar, vai piorar, ao ponto de que sim seja obrigatório ele usar algum químico para corrigir essa ansiedade. É melhor você mudar hábitos, você mudar algumas coisas da sua rotina que foi mudada pelo Covid, mas que você se adapte. A ansiedade ela é um mal que aflige a todo mundo. E às vezes, doutor, são pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Vamos dar aqui um exemplo. Você tem uma noite boa de sono, tá? Diminui os níveis de cortisol, porque a gente sabe que a ansiedade e a depressão, ela se inicia também por um nível atos de cortisol que não está regulado, porque tem essa diferença. É normal a gente, em determinados horários, estar com cortisol alto, mas depois ele precisa regular.
A pessoa que ela é ansiosa, a pessoa que ela é depressiva, os níveis de cortisol dela são altíssimos direto. Então, uma das coisas que você pode fazer é uma boa noite de sono, né? Ah, não consigo dormir. Então, a gente já parte para um fitoterápico, com alimentação, com atividade física. Então, são pequenos detalhes que, às vezes, as pessoas não querem fazer, e fica esperando a boa vontade de passar, entendeu? Às Fica vezes a esperando um gente tem milagre, né? A Isso, espera do milagre. e a gente, infelizmente, a gente não trabalha com milagre, infelizmente. Não, ainda bem que não, porque senão eu não ia aguentar fazer tanto milagre, porque 99% da população está esperando milagre. A Sandy está dizendo que às vezes a ansiedade comete demais e a gente nem sabe que é ansiedade. Vocês não sabem porque vocês são pacientes, mas se você procurar um profissional de saúde, ele, de acordo com a anamnese que ele vai fazer, ele vai conseguir diagnosticar que é uma ansiedade. As pessoas querem evitar ir ao profissional, porque elas têm um receio de ter que tratar, de ter que investir na sua própria saúde. O pessoal tem que ir no profissional. O nutricionista vai te fazer uma dúzia de perguntas ali que ele vai falar, cara, você está com um quadro de ansiedade, vamos melhorar a sua noite de sono, vamos melhorar a sua preparação para ir dormir, né? Vamos apagar umas luzes, vamos largar o celular, vamos tomar um fitoterápico que vai te acalmar depois da janta ali, para você ir adormecendo. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que fazer, mas é o profissional de saúde que vai te conduzir, né? Não é que o paciente vai falar, não, eu acho que eu tenho ansiedade, eu vou procurar um médico. Não, você vai procurar um médico quando muitas coisas na sua vida mudaram e mudou para pior. Sua alimentação está ruim, né? Os seus hábitos estão ruins, você sabe que está ruim. Não adianta a gente tentar também ficar tampando o sol com a peneira. Você sabe que está comendo ruim. Você sabe que você está fazendo besteira. Você sabe que aquela alimentação não está adequada. Você talvez não sabe qual é a mais adequada para aquele seu momento. Mas a inadequada você sabe que está fazendo. Né? Então a pessoa tem que ter uma meia-culpa, ela tem que assumir que ela está fazendo o caminho errado e procurar um nutricionista para se alimentar melhor, procurar um nutricionista. Nutrição, acho que as pessoas confundem, Raquel, você pode explicar um pouco melhor. Nutrição, pessoal, não é só arroz com feijão. Nutrir o corpo é entregar vitaminas, é a nutrição que o corpo necessita para estar vivo. As pessoas querem um nutricionista para emagrecer, eu quero um nutricionista para hipertrofiar. A gente precisa se nutrir, nutrientes, daí vem a palavra nutrição. Os nutrientes que o nosso corpo precisa todos os dias. Né? E às vezes você melhorar uma sinapse cerebral, às vezes você melhorar uma saúde mitocondrial, às vezes você melhorar uma estimulação cerebral, você corrigir um cortisol, como a Raquel falou. Tudo isso é nutrição, é nutrientes que o seu corpo precisa todos os dias. Doutor, o senhor falou agora uma coisa assim, foi mesmo na veia. O pessoal só procura, eu não sei por que as pessoas ainda não pensam isso. O pessoal só procura um nutricionista quando estão fazendo alguma atividade física. Ou seja, quando estão fazendo musculação, quando estão fazendo um crossfit, quando estão pedalando, seja o que for. As pessoas olham muito a nutrição como algo mais estético. Mas eu sempre falo com meus pacientes, gente, estética, a parte estética, eu gosto muito de trabalhar a parte estética. Gosto muito mesmo. Como eu tenho muito contato com o pessoal do fisiculturismo, que é geralmente a parte estética, então eu passei a gostar bastante. Mas a nutrição, eu sempre faço 2, 3 anamneses com os pacientes. E o pessoal, não, eu quero hipertrofiar, eu quero emagrecer, eu quero hipertrofiar. Mas não fala do rendimento do dia a dia, de como você pode melhorar no trabalho, de como você pode melhorar com a família, com ele mesmo, mais disposição, mais concentração nos estudos, né? E o pessoal ainda tem essa mentalidade, que não, eu só vou procurar um nutricionista, vou procurar um endócrino, só vou procurar um nutrólogo quando já está nas últimas. Então, às vezes, quando eu pego algum paciente, ele já tem muita patologia. Então, às vezes, eu falei assim, olha, é o seguinte, você quer emagrecer? A gente vai emagrecer. Mas isso vai decorrer, isso é uma sequência, na verdade, é uma consequência do plano alimentar em si. Mas eu não vou focar, eu sempre falo isso, eu não vou focar no seu emagrecimento. Eu vou focar na sua melhora. Ou seja, você dormindo melhor, você se alimentando melhor. Ou seja, você vai aprender a comer. Não é só o frango com a batata, não é o arroz, não é assim. Todo o planejamento que eu faço, eu acredito que o senhor também faça a mesma coisa, é baseado no paciente.
É um paciente com algum problema no intestino, algum problema, um paciente ansioso, um paciente depressivo, um paciente renal. Então, assim, todo o planejamento, ele é baseado naquele paciente, mas, como eu falei, só pensa na parte da musculação. Ou seja, alguma atividade física. Mas a nutrição, ela também é um tratamento. Eu Na faço vários verdade, tratamentos para pacientes. é o que nos mantém vivo, né? As pessoas não Justamente. entendem. Se eu não tiver nutrido, eu estou doente, eu vou adoecer e eu vou morrer. O corpo precisa de nutrientes. Aquela taxa metabólica basal que a gente fala é uma taxa que eu tenho que pagar todo dia, tudo bem. Mas eu pago ela a partir de calorias nutritivas, porque se eu pagar essa taxa com qualquer caloria, eu vou alimentar, vou pagar a taxa, eu vou, mas vai chegar num momento que eu vou ficar desnutrido, mesmo se alimentando. Eu estou comendo muito, mas eu estou desnutrido, estou com falta de nutrientes. Então, se não tiver um nutricionista para te explicar qual é o nutriente necessário, porque hoje em dia, Raquel, o que acontece? A gente tem uma abundância gigantesca de informações na internet. Então, eu tenho muita informação, acabo me afogando com um monte de informações que muitas são corretas, mas muitas são equivocadas. Então, a pessoa ela não quer procurar um nutricionista, ela vai olhar na internet, porque é mais rápido, ela olha para o celular, não paga nada, mas às vezes ela está recebendo uma informação que para ela é ruim. E aí ela não investe num profissional, depois vai investir em outro profissional para corrigir. Justamente. Já peguei um caso de uma paciente que ela fez justamente isso. Ela não quis investir porque nutricionista, o médico em si, ele é um investimento. Ah, eu vou ter um gasto. Gente, não é um gasto, isso é um investimento para a sua saúde. E ela inventou de fazer dieta de internet. Ela pegou uma anemia, né? Pegou um problema renal, agora não sei, não lembro agora no momento. Eu só sei que, como o pessoal fala, ela ficou toda escabichada. Quando ela veio até mim, eu tive que fazer o tratamento, que eu, inclusive, ainda a gente ainda está fazendo tratamento. Por quê? Porque seguir dieta de internet. É pessoal que ainda acredita que zerar carboidrato é vida. Gente, carboidrato é vida. Primeiro de tudo, eu sou apaixonada por carboidrato. A fonte principal da nossa energia é o carboidrato. Quem zera carboidrato é o atleta, que vai ser por pouco tempo, porque nem saudável é. Porque a fonte principal. Aí o pessoal acha, assim, falando de uma forma bem resumida, se você não está dando a gasolina para o seu carro, que é uma comparação que eu sempre faço, vamos dizer que o álcool ele é a proteína muscular. Então, o que é que o carro vai fazer? Se você não está dando a gasolina, ele vai pegar de onde? Do álcool, que é a tua proteína muscular. Aí o pessoal acha que está emagrecendo, porque vê o número da balança baixando. Só que não. Você acaba perdendo proteína muscular e o seu peso baixando. Nisso, em homens, né? Mexe com o eixo hormonal, mexe com o rendimento, né? Por quê? Porque só pensa no número da balança. E, gente, não é assim. Não se prenda no número da balança, tá? Se alimentem bem. Outra coisa que o pessoal faz, doutor, é questão de caloria. O pessoal acha que comer muito... É sério, eu recebo de paciente reclamando, dizendo assim, mulher, eu vou comer isso tudo, não, que eu vou engordar. Gente, é pensar nas calorias que você está consumindo durante o dia. Não é, entre aspas, o volume. Né? Que o pessoal vê o volume, você pode, não vou comer isso tudo, não. Mas as pessoas comem pouco, porém as calorias são grandes. Aí ficam com medo de comer. Como eu tenho um paciente que até hoje tem medo de comer carboidrato. Entendeu? Entendi. Não, eu não tô rindo de você estar falando, não. Eu tô rindo dos comentários do pessoal aqui. Você dá uma Que olhadinha alguém, aí. você falou escambichada, eu não conheço essa Escambichado. terminologia, mas aí o pessoal colocou escambichada de paçoquinha. Não pode rir, doutor. É porque para mim é novo, tá? É um adjetivo novo. Não sei nem o que Isso eu significa, não mas acredito que tem a conhecia. ver com. Hã? Você não conhecia o escambichada? Não sei nem o que é isso. Não sei o que Eu é. vou te Gente, explicar depois. não, assim, ó, com todo respeito, é cultural, deve ser daqui do Ceará. Eu não sou É, cearense, tá? Eu não sou é. cearense, nunca tinha escutado, mas deve ser alguma coisa pejorativa em sentido a cheio de problemas, É tá? justamente isso, pronto. Eu acho, Ah, eu não sei nem se é uma gíria daqui, mas eu escuto tanta minha mãe falando que eu acabo falando as gírias da minha mãe.
Não, tá tudo bem. Não, não, né? Não é nem crítica, não. É que eu não conheço. Aham. Não conheço. Realmente, eu acho que é a primeira vez que eu me percatei e entender o que é. Mas, enfim, tá Ah, todo mundo rindo aí, porque se todo mundo é conversar mais excelência, um ó. A pedacinho outro, dizer. comigo, se conversar mais um pedacinho E aí, comigo, ainda vai ter mais, viu? escabichada da paçoquinha. Aí alguém tá dizendo a dieta da paçoquinha. Inclusive, eu vou entrar nesse tema aqui sem críticas a ninguém, tá, pessoal? Isso aí eu acho que são as estratégias dependendo do que foi feito na anamnese. É, eu recebo, por exemplo, eu vou dar um exemplo de ontem, e aí talvez a Raquel até corrige. Eu recebi um paciente ontem aqui, aliás, era um paciente online, é de São Paulo, e a paciente, ela estava. Aí vão querer corrigir o negócio que é pior. Colocaram escambichada é uma pessoa desmantelada. Trocou uma palavra por outra, porque desmantelo também é outra terminologia daqui, né? Aqui, mas então voltando. E aí a paciente, ela falou assim, ó, eu até falei isso na live ontem, né? Ela não gostava de arroz, gostava de mandioca, e aí o nutri dela não colocou mandioca e colocou arroz. Então ela trocou um carboidrato complexo, de absorção um pouco mais lenta, por um carboidrato é, vazio, de absorção mais rápida. Mas talvez o nutricionista não escutou o que ela falou. Tá? Não é uma crítica à nutrição, a essa Uhum. abordagem que o nutricionista fez. Então ela não gostava, ela gostava de ovo e não gostava de pão. Aí, no processo de relação proteína-energia, de manhã cedo, o cara tirou as gemas do ovo e colocou o pão. Ou seja, ele trocou gordura por carboidratos, que são duas fontes de energias. Mas o que eu quero colocar não é a estratégia, é que ele não ouviu o paciente, entendeu? O paciente ele gosta de uma coisa, que é uma fonte de energia, não gosta de outra, mas no cálculo dele, ele tinha que colocar energias em relação às proteínas, mas ele não escutou. Então, muitas das vezes, o paciente não adere ao tratamento porque o profissional não escuta o que o paciente está falando. Não é que o profissional tenha que ser superior ao paciente, o profissional estudou e sabe a divisão ali de macros e micros. Mas se ele escutar o paciente, é muito mais fácil ele não avançar tanto, ele não ser 100% na continha dele, ser 80%, mas o paciente vai aderir muito mais. O paciente vai ficar muito mais tempo adepto à rotina que ele está estabelecendo. Então, eu acho que a gente tem que escutar mais, independente da gente ter ali, não sei, eu vejo muito hábito do nutricionista colocar determinado alimento, de manhã um mamão com não sei o quê, com chia e tal. São estratégias, mas quando o paciente não gosta de mamão, mesmo assim eu vou colocar mamão. Então, eu estou te perguntando isso aí porque eu vejo muito de estratégias iguais para um monte de gente diferente. Então, a Uhum. individualidade biológica eu acho que tem que fazer parte de um monte de coisas. Né? A estratégia tem que estar dentro da individualidade que você falou no começo aí, de respeitar que o paciente ele é um ser único, a característica dele é diferente de outras pessoas que podem até ser parecidas. Né? E o paciente acaba desistindo, realmente. Uhum. Doutor, como é que eu faço? Antes da consulta, né, no dia da marcação da consulta, eu já envio um questionário. Nesse questionário, eu também vejo, eu vejo mais ou menos assim, de uma forma resumida, os hábitos alimentares que ele gosta, o que ele não gosta. E eu sempre monto um prontuário. Então, montei o prontuáriozinho, olha, eu vi aqui que você não come isso. Alguns alimentos, olha, eu não sou radical, mas vamos tentar se acostumar com um determinado alimento. Raquel, não deu. Vamos tentar para outra linha de ação. E eu sempre faço substituições. Não deu certo um, tem outro, tem outro. E detalhe que eu gosto muito de fazer, doutor, eu sempre monto com o paciente. Eu dou sugestões, por exemplo, doutor Adriano, o senhor gosta de arroz? Não, Raquel, eu não gosto. Depois vamos tentar outra opção. Você gosta de purê de batata inglesa, purê de batata doce? Você gosta de uma macaxeira? Não, Raquel, pode botar. Então, assim, eu sempre faço plano alimentar, lógico, com o que é melhor para ele, mas sempre respeitando essa questão de individualidade do que ele gosta e do que ele não gosta. Tem ocasiões que a gente que precisa ser um pouco mais rígida, ou seja, por questão de tratamento, né? Vou dar aqui um exemplo, aquele paciente que ele está diabético,
mas ele não gosta de determinados alimentos que poderiam facilitar a vida dele, ou seja, por exemplo, alimentos integrais. Então ele não gosta. Eu falei assim, olha, faça um esforcinho, isso aqui é para a sua saúde. Já aconteceu de paciente que tomava 3 vezes ao dia insulina e ela melhorou porque começou a tomar agora só 2, porque melhorou a alimentação. Às vezes é uma coisa que não gosta, mas assim, para tratamento, em algumas ocasiões, a gente acaba inserindo algum alimento, mas geralmente 99,9% eu faço o plano alimentar com o paciente de acordo com a aderência dele, do que ele realmente vai fazer. E eu ainda faço assim, Raquel, esse horário não está dando certo, eu achei que ia dar certo, durante, no caso, pós-consulta. Pois vamos mudar aqui, o que é que fica melhor? Porque, no caso, o paciente vai ter o resultado, ele vai gostar de fazer. É esse o intuito. A dieta ela não precisa ser sofrida, a dieta não precisa ser restrita. Não, ela A nem dieta pode ela tem que... ser. Ela nem pode ser chata, ela nem pode ser um trave. As pessoas, às vezes, às vezes não. Hoje em dia, quando você está comendo ruim, é super prazeroso. E quando você fala que vai fazer uma dieta, parece que é sofrimento. É, E ao contrário. é. Ao contrário, a dieta é o que você está fazendo em prol do seu corpo. Tem que ser maravilhoso, você tem que adorar a dieta. Não, eu adoro fazer a dieta, porque para mim é o que me faz sentir bem. As pessoas associam a dieta com, com uma penitência, com uma coisa difícil, com uma coisa ruim, com cheio de regras. E ao contrário. O pessoal se impressiona. Eu falo assim, vai, eu vou comer isso tudo. Vá, filho, vai ser feliz, vai comer. Vai. Eu estou acrescentando o Euclides aqui, que é um outro nutricionista que eu gosto muito para a gente discutir, ficar aberto aí. Olha aí, cara bonito, cara. Esse cara só anda penteado. Pera aí, Sim, sim. calma aí, galera. Ei, doutor, nós nos formamos juntos, eu e ele. Ah, é? É. Botar cabelinho Arruma o seu arrumado. cabelo, mano. Arruma o cabelo. O cabelo dele tá pior do que o meu, doutor. E aí, Euclides, participe, fica à vontade, tá, pessoal? Eu sou aqui, sou o mediador. Vocês é que estão comandando aí. A gente está falando sobre alimentação. Eu vi que a Raquel começou a falar do carboidrato aí, o Euclides já entrou na parte do carboidrato de boa qualidade, né? Eu não quis discutir isso aí, porque eu não uso. Adriano, praticamente não uso carboidratos, mas eu entendi, respeito a opinião de vocês e fique à vontade para falar disso, se quiser falar disso, né? Raquel, tem gente aí falando que perdeu aí quase 40 quilos do sua culpa sua. Na Raquel faz um ótimo trabalho aí. A gente se formou em 2018.2, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Euclides, e para quem já me conhece, continuo tendo o mesmo nome, né? Euclides, né? Gente, falar um pouquinho aqui com vocês, o doutor Adriano estava falando que eu nunca fiz live com ele. Eu falei, pois me chamem agora que eu entro na live. Mas depois a gente pode fazer uma live somente eu e ele, para não estar se metendo na live dos outros, né? Mas não, meu filho, aqui não tem besteira, não. Uma live de todo mundo, pô. Todo dia, meio-dia, todo dia, 12h12, a gente vai estar aqui discutindo. Live, né? Tá certo, a galera, desafiador. Ó, e olha só, uma coisa que eu achei massa e que vocês estavam discutindo é realmente tentar escutar o paciente, né? O doutor Adriano falou algo muito, muito chave. Porque, por exemplo, às vezes o profissional ele não escuta o paciente, ele quer enfiar a conduta a goela abaixo do paciente. Às vezes ele acredita tão fortemente em algo que ele quer impor aquilo que ele acredita ali para o paciente, que foi o exemplo que o doutor Adriano citou, né? Então, eu como profissional, eu tento sempre, por exemplo, o cara tá dizendo para mim que não gosta de pão, não vai ter pão na dieta dele, né? Não disse para mim que não gosta de arroz, não vai ter arroz, né? Então, assim, é claro, dependendo do paciente, a gente tenta manipular as estratégias, né? Para poder tentar trazer a melhor aderência para o paciente. Eu tento trabalhar sempre dessa forma, né? Com os meus pacientes. E aí a gente vai, por exemplo, estou com um paciente com diabetes, resistência à insulina, hemoglobina glicada dele já está gritando, risco alto de problemas cardiovasculares. É claro que o consumo de carboidrato desse paciente ele tem que ser baixo. Não é que eu vou zerar, né? Mas eu posso reduzir. Até porque se eu zerar de uma vez, talvez esse cara que está comendo carboidrato todo dia, ele vá dar umas beliscadas na geladeira à noite, né? Então, assim, a gente tem que saber quem é o paciente que a gente está trabalhando.
Tudo é estratégia. Tudo é estratégia. Com É isso certeza. mesmo, pô. Tudo é uma A estratégia. Silvana tá te esperando, viu, Raquel? Tá enrolando ela aí. Não, Tô eu tô aguardando procurando as perguntas que o pessoal fizeram. as perguntas. Ó, Tiveram umas perguntinhas aqui, eu tô dando uma olhadinha. Que foi que o pessoal À perguntou. vontade, pô. À eu vontade. fiz um recente, né, doutor Adriano? Eu estava fazendo um estudo aqui referente referente aos padrões de exames laboratoriais, né? Que quando a gente faz exames laboratoriais, você manda ali para o paciente fazer, geralmente ele abre a boca e fala assim, ah, tá dentro do padrão, né? Mas o que seria o Eu já dei padrão? uma Às vezes, olhadinha aqui. Ele fala assim, eu já dei uma olhadinha aqui, tá dentro do padrão. aí, quando você vai olhar o padrão do exame do paciente, já está quase no limite, né? Ou então, está naquele intermediário que o paciente já está num quadro inflamado. Só que aí, por exemplo, alguns profissionais vão abrir a boca e vão dizer, não, tá bem. Mas o paciente não está bem. Ele já está entrando ali na ladeira abaixo para ter algum tipo de patologia mais grave, mais séria, né? Então, assim, os profissionais hoje, são a maioria dos profissionais hoje, são aqueles profissionais de um único artigo. Quais são esses profissionais de um único artigo? Lê um artigo ruim e aí tem uma interpretação ruim e fica falando aquilo. Ou ele escuta um profissional que é muito referência, que a maioria desses referências aí também fala muita asneira nas redes sociais, e aí ficam replicando o que estão só escutando, né? E, infelizmente, isso me deixa triste, né? Porque a maioria dos profissionais não tem bases boas. Aqui, na verdade, assim, eu queria dizer, você me falou que a maioria é de um artigo só. A maioria nem leu o artigo. A maioria ele copia de alguém que interpretou da forma que ele quis, né? Hoje em dia a gente sabe que a ciência ela se vendeu por muitas coisas. Então, muitas das coisas que a gente recebe de informação na faculdade, ela já vem mastigada por interesse de alguém, né? Então, muitas das coisas que eu recebo na minha faculdade, ela veio para que eu, a partir do eu profissional, difundisse isso para que outras pessoas também copiassem isso. E isso é muito sério, né? Então, quando a gente analisa, quando a gente se atualiza, você começa a ver um outro mundo. E esses exames, por exemplo, a maioria dos exames laboratoriais, eles têm uma referência mundial. A referência mundial da insulina é de 2 a 24. E aí o paciente chega e fala, não, doutor, é porque o meu médico falou que está tudo normal. Cara, não existe nenhum exame que está tudo normal, né? Não existe Eu já isso. escutei isso. Ah, tá tudo normal. E aí eu vejo pacientes, por exemplo, o dia inteiro, que recebem a insulina e ele analisou, ou alguém analisou, então tá tudo bem, a minha insulina tá no 12, é até 24, tá tudo Já normal. está Não tá tudo aumentando. normal. Não tá tudo normal. Esse paciente já começou com uma resistência à insulina, que se eu fizer um Roma IR, se eu fizer hemoglobina glicada, eu já vou ver que esse paciente tá acumulando a resistência à insulina e daqui 10 anos ele vai ser um diabético. Se ele não mudar totalmente a conduta dele, se ele não fizer um plano alimentar, daqui a alguns dias ele tá aí, ele não entende, porque, pô, cara, mas eu fui no nutricionista, eu fui no meu médico e não consigo desenvolver. Cara, você tem um problema hormonal que precisa ser tratado. Não existe exames totalmente normais. Doutor, sabe, só a Raquel vai falar daqui a pouco, mas eu queria só falar algo antes que eu esqueço muito rápido das coisas. Sabe o que eu vejo muito aí também? É profissional se vangloriando por determinadas condutas, sendo que é o dever do profissional ter uma boa conduta, né? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes o profissional É fala assim, commodity, né? Tratar bem é commodity. o paciente está comendo pão de manhã. Tá, tudo bem. É seu dever fazer com que, teoricamente, esse paciente ele possa comer aquele pão. Agora, o problema é que os profissionais eles estão se vangloriando demais por algo que eles têm que fazer, né? E aí a gente entra em um outro ponto, que é, por exemplo, o paciente ele precisa aprender a se alimentar de forma saudável. E aí o profissional ele não tem uma base de como ele vai começar a lapidar esse paciente. Vou dar um exemplo. O paciente ele tem uma rotina horrível. Não treina, não faz nada da vida dele.
E aí, você como profissional tem que ter uma base para poder orientar esse paciente a conseguir seguir esse caminho, né? Você dá a orientação. Aí o paciente ele vai seguir, ou ele vai para a direita ou pela esquerda, se ele quiser. Você manda ele ir reto, né? Se ele não for, aí já é problema dele. Você dá o caminho das pedras, né? Fala. Você dá o caminho das pedras. Então, o resultado que o paciente tem não é a gente. É ele que se esforçou e fez. Porque não adianta a gente montar tudo bonitinho, arrumadinho, desenhado. Se ele não fez, adiantou de quê? De nada, né? E, infelizmente, eu já vi algumas condutas, inclusive até eu e a gente já conversou muito sobre isso aí já. Inclusive, acho que foi lá no Gold Champions que a gente começou, não foi, Euclides? Foi um pouquinho. E, às vezes, já vi condutas, doutor, de coisas assim, que eu fiquei pasma. Coisa assim, sem necessidade, né? É como a gente falou, a alimentação, ela tem que ser prática, ela tem que ser fácil. Se bobear, ela tem que ser simples, mas é o simples para cada pessoa. Cada pessoa, ela tem uma rotina diferente. E o nutricionista, o profissional, ele tem que se adequar a isso. Não, eu entendo isso. Inclusive, isso que o Euclides está falando de vangloriar, de fazer alguma coisa, que eu estava dizendo que é commodity, tratar bem, ouvir e preocupar com a saúde do paciente, isso daí não é um diferencial do profissional. Isso é obrigatório. Todo mundo que se dispõe a tratar da vida, da saúde de outro paciente, isso é o mínimo que ele tem que fazer. Tratar de que ele faça o melhor para aquela pessoa que está confiando a saúde dela no profissional. Então, isso é commodity. Tratar bem, dar o seu melhor, preocupar ao extremo com a saúde do paciente, isso não é diferencial de um profissional para outro. Isso é o mínimo que todo mundo tem que ter, né? O que eu falo é que, às vezes, por exemplo, muitos profissionais, e eu não estou dizendo diretamente a nutricionistas, muitos profissionais de saúde, ele talvez com medo de perder o paciente, né, de achar que ele precisa daquele paciente, ele querer agradar o paciente, né? Eu falo isso em todas as minhas consultas aqui, eu não estou aqui para agradar ninguém. O paciente que vai sentar aqui na frente, ele veio me procurar para melhorar a saúde dele. E se melhorar a saúde dele, vai ter que restringir ele da sua Coca-Cola, vai ter que restringir ele da bebedeira no final de semana, eu não estou preocupado se isso agrada a ele. Isso faz parte do tratamento. Faz parte do tratamento que ele não beba 40% da sua semana. Então, eu não estou aqui para agradar o paciente, eu estou aqui para resolver o problema dele, que é o problema de saúde. E eu vejo muitos profissionais querendo agradar porque o paciente fala que gosta. Não, é porque eu gosto de comer isso. Eu não consigo ficar sem comer o brigadeiro. Não, você consegue. Você precisa de ficar, você não nasceu comendo brigadeiro. Então, tem muitas coisas que você agrada e tem muitas coisas que você tem que desagradar o paciente para ele entender que tem que ser radical. A saúde dele depende disso. Lembrei do negócio aqui agora, massa, que o doutor Adriano falou. Eu fiz um grupo de emagrecimento recente, começou segunda-feira. Aí uma moça ontem colocou assim: o iogurte natural, ele não tem gosto de nada, é ruim. Aí ruim é cachaça. Eu falei assim, né? Ruim é cachaça. Mas o problema é que a pessoa, ela não tem o hábito de comer determinado alimento, e aí quando ela passa a comer, ela vai achar ruim. É claro, o paladar dela não tá aceitável para aquilo, né? Então ela vai achar ruim. Aqui no consultório é só tapa na cara. O cara chegou aqui, ele vai escutar o que tem que escutar. Eu falo, se fizer isso aqui, não vai dar certo. É assim, 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 assim. Eu oriento, eu falo, eu tô aqui para lhe orientar. Se você vai fazer, e já não é comigo. Se você vai fazer, já não é comigo. Não, ele vai para um show de humor. Se ele tá querendo uma coisa legal assim, dele se divertir, é outro lugar. Aqui a gente vai falar coisa séria. Aqui nós estamos falando da saúde dele. Doutor, o que acontece muito é que os pacientes, eu sempre explico, quando você está no processo de emagrecimento, é normal que você sinta mais fome. Né? Porque você consome muito mais, entre vários porquês, né? Um é porque você consumia uma quantidade imensa de caloria e de uma hora para outra, essa caloria ela reduz. Ou seja, com o tempo, por questão também hormonal, né? O paciente fica com mais fome. Né? É tanto que, assim, entre os pacientes mais próximos, eles me chamam de malévola.
Aí eu recebo as mensagens. Nutri, estou com fome. Nutri, estou com fome. Eu só falo assim, beba água, bebê que passa. Vai beber água, bora tirar a retenção, vai beber água. Não vai comer não, não é horário de comer. Então siga o plano alimentar. Se tá com fome, bebe água e pronto, que passa. Não, é isso mesmo. Não, aqui, na verdade, o centro regulador de fome e sede são muito semelhantes, né? Então, a orientação de beber água e vai passar a sensação de fome dela é verdadeira porque ele vai suprir o mesmo central de regulação. Talvez não seja sede, e aí ele possa ser que ele necessite realmente de uma alimentação, né? Mas, não, mas quando talvez eu não é que ele está falo passando assim, fome. não, Não é que ele está passando não, fome, às é que vezes ele não é nem é uma mudou dieta a assim, adaptação. tranquila de se fazer. É porque era acostumado com Neston, era Exato, acostumado mudou a com coisa bem rotina. mais calórica. Aí pensa, aí pensa tem na ilusão que eu vou colocar, mas eu sempre falo, gente, todo mundo tem a dieta do momento, tem a dieta que merece. Se você, por enquanto, não está Tem a merecendo, você barriga que trabalha para você merece, viu, Cleiton? merecer. É verdade. Ó. Cada um tem a barriga que merece. É. Verdade. Gente, vocês têm alguma pergunta? Porque eu não sei se estão perguntando, é porque eu acho que meu coisinha aqui travou, eu não consigo ver. Eu Não, eu consigo não sei olhar se aqui. eles não estão perguntando porque a gente não para de falar. Mas não estão perguntando, não. Eles estão com vergonha de perguntar, pô. Gente, não tenha vergonha, não. É como a minha mãe disse: vergonha é roubar e não levar. Perguntem. É de Exatamente. graça. Vergonha é não conseguir carregar, né? Informação de graça, né, cara? Informação de graça, a galera. Bora, meu povo, geralmente aproveitem. tem vergonha de Eu é porque eu perguntar. não tô conseguindo ver aqui. Me deu uma travada assim bonita aqui. Olha Eu aí. lembro de uma pergunta que foi questão de alimentação, o que é que pode melhorar a alimentação em relação à ansiedade, que foi bem no comecinho que a gente falou, doutor. Muita coisa, na verdade, é mais do que se você pode evitar também. Não é só, não, eu vou comer isso que eu vou ficar melhor. Tem coisas que a gente precisa evitar também, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de ontem, tá? Eu atendi uma pessoa e ela falou assim, não, eu vou fazer o cardio em jejum e tal. Eu falei assim, tá, mas é o seguinte, você é uma pessoa que está com uma ansiedade muito grande, você não pode, por enquanto, cafeína. Nada de café para você. Aí eu descobri que, por conta própria, ela estava tomando a ioibina, que o pessoal adora utilizar, junto com a cafeína, para fazer o cardio em jejum. Já mexe com o sistema central, nervoso central. Aí, Sistema nervoso autônomo, pior ainda, que é autônomo. Sabe algo que a Raquel tá falando, que é o seguinte. Lá no hipotálamo, a gente tem o quê? A gente tem os dois núcleos que estão correlacionados com o centro da fome e saciedade. E o massa é de que quem tem, por exemplo, problemas psicológicos relacionados à depressão e ansiedade, por eles comerem, né, terem uma alimentação mais ruim, palatável, por exemplo, né, hambúrguer, açúcares e adoidado aí no modo geral. Existe um receptor chamado no cérebro, lá no hipotálamo, chamado 2-like4. Esse receptor, 2-like4, quando ele entra em contato com os ácidos graxos saturados de cadeia longa, que vêm desses alimentos ruins, ele gera uma inflamação no cérebro. E aí, por gerar essa inflamação lá no cérebro, lá no hipotálamo, o que é que vai acontecer? O indivíduo ele vai ter ser mais propício para ter ansiedade, ele vai ser mais propício para ter o quê? Mais fome e menos saciedade, vai desregular esse eixo de neurônios, transmissores. Então, até a pessoa não precisa nem ser obesa ou gorda. Ela basta comer ruim, que já vai mexer nesses transtornos, né, de ansiedade ou depressão, devido a essas respostas ali no cérebro. E aí, muitas vezes, olha só como a alimentação ela está correlacionada com a parte psicológica. E aí, quando você não tem essa ciência, vamos dizer assim, não sabe um pouco dessa ciência, você acaba que não dando um bom tratamento também para o paciente. Então, é muito importante, né, a gente, como profissional, ter esse conhecimento para poder ajudar o paciente a sair também dessa má alimentação, que influencia nesses gatilhos, né, de ansiedade e depressão. Uhum. Aí, no caso,
é questão de, por exemplo, informações que as pessoas pegam e não se pegam assim aleatoriamente porque o Davi falou para mim. Nosso Davi falou, não necessariamente o Davi, né? Mas, por exemplo, o fulano de tal falou para mim e tá certo. Então, assim, uma pessoa que é extremamente ansiosa, com compulsão alimentar, não é todo tipo de coisa que ela pode utilizar. Então, eu já disse, mulher, não pode utilizar isso. Aí, fez uma dieta por conta própria, que isso já é outro paciente. Piorou mais a situação dela. Ou seja, ela chegou a um nível de grau de obesidade 1 com 25 anos. Extremamente ansiosa, sem fazer atividade física. Porque, assim, por mais que a gente diga, gente, a atividade física, ela é excelente para uma melhora de uma ansiedade, mas às vezes a pessoa está numa crise tão grande que nem vontade de atividade física ela tem de fazer. Aí vamos voltar àquele ponto do início, doutor. É equipe multidisciplinar. E outra coisa, a questão... Pode falar. Não, tô falando certeza, é porque eu tô anotando aqui as perguntas que as pessoas estão fazendo só porque o comentário tá subindo. Mas você pode continuar falando, eu tô anotando as perguntas aqui. O senhor não já quer perguntar, não? Não, é que na verdade, assim, ó, a gente tem pouco tempo, né? A gente tem 12 minutos aqui. Eu vou anotar umas perguntas, porque se não der tempo, a gente vai responder depois. Mas o que o Frank está perguntando é que os alimentos que vão servir como fonte de energia, se eles forem ingeridos de manhã cedo, eles já são fontes de energias para o exercício da manhã, ou precisa de ser um alimento que você comeu na noite anterior que vai ser a sua fonte de energia? Essa é uma das perguntas. Depois que vocês responderem, eu vou passar para outra. Tá. Na verdade, para quem faz atividade física pela manhã, logo cedo, as pessoas acham que o pré-treino é aquela alimentação, não, eu comi agora e vou treinar. Não, pré-treino são refeições anteriores. Então, por exemplo, para quem treina de manhã, o que é que eu aconselho? É você dar um pouco mais, uma caprichada num jantar e numa ceia. Porque aí você renova os estoques de glicogênio, você está produzindo energia durante o sono. Quando for de manhã, você vai tomar. Algumas pessoas conseguem treinar em jejum, outras não. Eu, particularmente, não consigo. Eu não gosto de treinar em jejum. Né? O máximo que eu consigo fazer é um cardio e olha lá. Mas, assim, treino justamente, não necessariamente não precisa ser em jejum alimentar. Papoca e Euclides, o que é que tu acha? Nessa visão aí que tu falou, tá corretíssimo. Agora vai depender qual tipo de atividade física, né? Se for um treino de musculação, na minha visão, eu não vejo o porquê de comer algo para poder treinar. Até porque se você tiver feito se esse paciente ele tiver feito uma boa refeição ali à noite, como você deu o exemplo, jantar e ceia, os estoques de glicogênio dele vão estar bem elevados, principalmente hepático. Então vai conseguir ali dar uma boa ajudada ali pela manhã, principalmente ali na glicemia dele pela manhã, na minha visão, né? Uhum. Mas aí já tem gente que quer comer alguma coisa, né? Mas, na minha opinião, não acho necessário comer alguma coisa em jejum para treinar ali pela manhã. Até porque essa alimentação que ele vai consumir pela manhã não vai dar tempo. Exatamente isso que eu ia falar. Como fonte de energia, não vai dar tempo. É que isso aí vai... só acrescentando o que vocês falaram, que acho que todo mundo concorda com a mesma coisa. Muita gente tem a crença, né, a falha crença, e isso serve inclusive para os pré-treinos sintéticos que você compra na loja de suplementos. A pessoa coloca aquela scoop na boca e acha que em 30 segundos aquilo ali já virou a fonte de energia dele. Da mesma forma, é mágica. Então o cara come uma comida e fala, não, eu estou comendo meu pré-treino. Eu não consigo treinar sem comer, mas quanto tempo você deu entre a comida e o treino? Porque senão realmente você só encheu a barriga para treinar. Porque a sua circulação ela está dedicada aos membros que estão se exercitando. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente está dizendo, inclusive que a alimentação pré-treino é tudo que você fez antes daquele treino, que pode ser 1, 2, 10 horas antes, foi uma alimentação pré-treino, principalmente dependendo do que você comeu, né, dos seus estoques de glucogênio muscular, que você aumentou propositalmente para fazer um treino no outro dia.
Eu preciso de um estimulante. É uma coisa diferente, né? E aí depende do estimulante, depende do termogênico, ele vai fazer efeito em alguns minutos. Mas você fala, não, eu tenho que comer algo. Que algo? Né? A pessoa, às vezes, ele come uma comida, um prato, uma refeição e acha que... tipo, eu vou comer agora. E em 2 minutos ele começa a fazer o exercício. Não vai servir como pré-treino, mas tá tudo bem também, tá? Isso aí é uma crença de cada um. A gente está falando de fisiologia. Então, fisiologicamente, o cara não vai conseguir absorver aquele alimento em 2 minutos e vai começar a treinar achando que aquele é o pré-treino. Ele pode ter uma sensação psicológica de que ele está abastecido de energia e não vai desmaiar. Mas fisiologicamente, o nosso corpo consegue executar qualquer exercício sem ter se alimentado previamente ali, em poucas horas ou minutos antes, tá? Mas, enfim, isso aí é um tema longo que a gente vai marcar outro momento para discutir isso daí. Tá, pessoal? Porque é um negócio legal. Agora, o outro tema, que aí eu já sei a resposta, mas também eu quero que vocês desenvolvam isso, é que a Sônia perguntou se o plano alimentar é capaz de suprir as nossas necessidades de triptofano. E o triptofano, vocês sabem que é um aminoácido que vai dar um pouco mais de calmaria, vai liberar um pouquinho mais de serotonina, a pessoa vai dormir um pouquinho mais calma. Eu entendo, né? Eu entendo, por exemplo, que o abacate é rico em triptofano, mas eu queria que vocês respondessem em relação a planos alimentares. Eu consigo suprir a minha necessidade? Eu posso utilizar suplementos de triptofano ou hidroxitriptofano para suprir ou não? Eu tenho que tomar o triptofano? Aí o intuito dela aí já é para dormir, né? Se for para estimular a sono. Eu acredito que é para se sentir bem, né? Sentir bem, pronto. Aí no caso, por exemplo, o kiwi, se for no caso para se sentir bem, para conseguir dormir melhor, 2 kiwis, a recomendação de 2 kiwis, por exemplo, ali no jantar, já vai ajudar a estimular essa parte da ação do triptofano, né? O abacate, até mesmo os chás também. Como? Kiwi é gostoso, né? Chá. Tem um chá de erva doce, camomila, aí tem, não sei se o cidreira também, porque eu não sou muito fã de chá e nem tomo chá. Não gosto. Mas o negócio vou te dar chá de boldo, cara. Boldo também. Meu sogro toma muito boldo à noite para dormir. Ele diz, é bom porque estimula o sono, né? Tem 72 anos. Aí ele toma ali o chazinho dele para dormir e vai dormir. Então, assim, geralmente, né, a vovó, ela sabe também dessas raízes, essas plantas raízes, né? Mas respondendo aí a moça que perguntou, sim, uma alimentação bem equilibrada, dependendo, né, de como que ela vai estar bem estruturada, ela é para ajudar a melhorar o intestino, melhorar sono, melhorar a libido, melhorar ali o apetite sexual, melhorar tudo, né, o bem-estar. É muito bom quando eu recebo um feedback do paciente, principalmente homens. Euclides, macho, tô com meu sono melhor, meu intestino tá melhor, tô conseguindo ter relação melhor assim com a minha esposa. Até porque, doutor, aí a gente já entra em outra parte, né? Às vezes as pessoas, por exemplo, esquecem da alimentação, né? Foca em tomar ali o remédio para poder ajudar ali aquele problema, mas não quer tratar a raiz do problema, que às vezes é o excesso de gordura visceral. Aí a gente já entra em outra parte, mas enfim. Mas a alimentação ela melhora tudo. O que o pessoal também faz, por exemplo, a pessoa acaba de entrar na academia, qual é o suplemento que eu tomo? Meu filho, primeiro ajeite sua alimentação, para você pensar na suplementação. O que o Euclides falou, puxando só um pouquinho, para não estender muito, por exemplo, a questão do triptofano. Mas tem que saber, como a gente já falou, doutor, como o senhor falou ontem, você precisa saber a raiz. Às vezes, tem determinado suplemento que você toma que ela não resolve, porque o problema não é, vamos dizer aqui, o problema não é o triptofano, o problema é outra coisa. O problema é o intestino inflamado. É isso que as pessoas têm que saber. Não é o suplemento. O suplemento ele não faz um milagre. Você precisa saber a raiz do problema. Raquel, às vezes também, por exemplo, o doutor Adriano postou um negócio aí dizendo do remédio que ajuda. O cara tá ali na poeira, até esqueci a frasezinha. Como foi, doutor Adriano? Você postou? Como é? Quem tem crise alérgica não pode estar na poeira, toma um remédio. Sim, claro. É que assim, pessoal, a gente tem só 5 minutos, tá? Se você tem alergia, você pode até tomar um remédio antialérgico, mas não faz sentido você continuar na poeira.
Da mesma forma que se você tem um problema com açúcar, você vai tomar um remédio com açúcar, mas não adianta você continuar comendo comida ruim, né? Pronto, a gente pode usar essa analogia. Às vezes a pessoa tem, por exemplo, dificuldade para dormir, mas aí você vai ver, meia-noite a pessoa está no celular, meia-noite a televisão está ligada ali na cara da pessoa, né? Então, por exemplo, antes de dormir, ela treina ali à noite e toma pré-treino. Então, isso pode atrapalhar muito o sono dela. Então, tem que investigar o que é que está... Por exemplo, antes de dormir, ela toma muita água. Aí vai ficar querendo urinar, se levantar. Então, tem que ver o que é essa base, o que é que está fazendo. Porque antes de você querer tomar qualquer tipo de suplemento, você tem que ver se realmente tem essa necessidade e ver o que é que está atrapalhando ali para ajustar, né? E eu gostei desse negócio. Tem mais uma pergunta, doutor? A tua frase inspirou... A tua frase, doutor, inspirou o Nutri. Ele usou o mesmo contexto, mas com uma frase relacionada ao intestino. Ele usou o mesmo contexto. Não, mas não tem problema não, pô. Aquilo ali é porque... Não, mas é porque assim, ó. Eu tô falando... Aquilo ali veio na minha cabeça exatamente porque, entenda, hoje em dia uma pessoa, quando ela se torna diabético, né? Ou quando ela começa a tratar... Quando você encontra com um diabético, e o Euclides tem pessoas muito próximas. Você fala com o diabético, mas e aí, o que você come? Aí você fala, não, eu trato diabetes. Aí ele acha que ele está liberado para comer tudo que causou a diabetes. É verdade. Então a gente faz a mesma coisa. Outro detalhe, só interrompendo aqui rapidinho. Eu escuto muito isso. Com certeza vocês também escutam. Ah, mulher, mas eu não tinha isso. Aí apareceu. Claro, minha amiga. Isso aí é a conta que chegou e a conta e tá cobrando. Ah, mas essa é uma outra frase que eu também posso. Todo mundo, se não morrer antes, mas todo mundo, em algum momento, vai sentar para pagar essa conta. Né? Então, não, eu acordei diabético. Não, cara, tem 15 anos que alguém não olhou o seu exame e falou que você ia virar diabético. Que você estava começando com uma resistência. Então as pessoas ficam acreditando que é normal todo mundo adulto virar diabético tipo 2, porque o pai era, porque a avó era, porque o irmão era. Existe, assim, se você for aprofundar, existe talvez um fator genético, mas a diabetes é uma doença comportamental. Doutor, né? Pessoal, a gente tem 2 minutos. Desculpa que eu queria falar com vocês a tarde toda. Uma pergunta rápida aqui. Uma pessoa... Vai acabar o tempo. Um paciente diabético tipo 2, ele poderia ser curado? Se for nos primeiros anos, sim. Sim, tá? A diabetes nos primeiros anos, ela é remissível. Nos primeiros anos, ela é remissível. Diabetes não pode ser aceitado como uma doença crônica, porque a diabetes nos primeiros anos, elas não leva à falência o pâncreas. Então, dá para você corrigir, dá para você voltar a ter um equilíbrio entre a insulina e a resistência a ela. Mas se você não trocar alimentação, é impossível. Perfeito. Nos primeiros anos da diabetes tem remissão, sim. Pessoal, desculpa, mas é porque o Instagram já está avisando que acabou a live. A gente tem menos de 1 minuto para terminar. A gente vai marcar outro encontro. Eu estou devendo um podcast que eu vou agendar com o Euclides nas quartas-feiras. E aí depois a gente vai marcar isso de novo. Obrigado, viu, Raquel? Eu aceito esse bate-papo aqui. É porque essa conversa aqui, cara, é para muito tempo. Eu adorei. Sim. Tchau, mas a gente vai conversar de novo, viu? Tchau. Obrigado, viu, gente? Gente, foi um prazer. Todo mundo. Essa live vai ficar gravada aqui. E amanhã a gente está aqui de novo, 12h12. Então é isso. Então até amanhã, pessoal. No caso, doutor, né? Porque... Isso, amanhã pode entrar aqui e perguntar à vontade, tá bom, pessoal? Obrigado, Raquel. Obrigado a todo mundo que participou. E a gente marca depois. Eu é que agradeço, doutor, a oportunidade. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.